Ninguém que estava ali naquela noite imaginaria que a porta de vidro temperado do restaurante mais luxuoso da cidade seria empurrada com esforço por mãos trêmulas e envelhecidas, cobertas de sujeira e cicatrizes. Mas aconteceu. Às 8h43 da noite, quando o maître organizava as últimas mesas para o turno final e os clientes fotografavam taças cintilantes ao som suave de um piano, uma mulher de cabelos grisalhos, desgrenhados, atravessou a soleira. Ela parecia deslocada, quase uma aparição, como se tivesse vindo de outro mundo. E, de certa forma, tinha vindo mesmo. Seu nome era Mirta Rosales, 60 anos, moradora de rua há quase 2 décadas. E naquele exato momento, ao pisar naquele carpete vinho que parecia flutuar sobre seus pés cansados, Mirta não buscava comida, não buscava abrigo, não buscava dinheiro. Ela buscava algo que tinha fugido dela por muito tempo: respostas. Tudo começou com um erro do destino, ou com uma escolha que parecia pequena demais para transformar uma vida. Mas antes de qualquer um no restaurante perceber o verdadeiro motivo de sua presença, antes que a segurança fosse chamada, antes que o escândalo tomasse forma, Mirta respirou fundo e sentiu de novo um cheiro que conhecia, um cheiro que a levou de volta a um passado que ela achava ter sepultado para sempre. Um cheiro de molho de vinho reduzido, o mesmo cheiro da última noite em que viu o filho. E foi naquele instante que tudo começou a desmoronar e se reconstruir ao mesmo tempo. Mirta nunca foi apenas uma figura invisível nas calçadas. Antes de os anos no frio consumirem sua força e a vida a obrigar a dormir entre caixas de papelão, ela foi cozinheira. E uma cozinheira talentosa. 35 anos atrás, trabalhava em restaurantes pequenos, mas criativos. Sonhava abrir um bistrô próprio e dizia a todos que queria servir comida que abraça. Mas o destino, com sua ironia cruel, não sustenta sonhos sem que o mundo colabore. A gravidez veio cedo. O pai da criança desapareceu sem deixar endereço. Mirta criou o filho sozinha, entre turnos longos, panelas queimadas e o cansaço de quem deseja mais do que pode alcançar. O nome do garoto era Ícaro Rosales, escolhido por ela em homenagem a um livro antigo que falava de quedas e tentativas de voar. Ícaro cresceu vendo a mãe lutar. Cresceu com fome algumas noites, mas também com risos intensos e histórias improvisadas sobre príncipes que viravam cozinheiros e rainhas que fugiam do palácio para viver em barracas de feira. A infância dele foi boa, apesar de difícil. Era um menino inteligente, rápido, com um sorriso tão poderoso que conseguia desmontar qualquer tristeza. Mas nada dura intacto no tempo. O conflito começou quando Ícaro fez 17 anos. Ele queria estudar gastronomia. Não queria repetir a história da mãe, mas sim transcendê-la. Queria ir mais longe. E então chegaram as discussões. Ícaro dizia que precisava de uma faculdade. Mirta dizia que não tinha como pagar. Ícaro insistia que poderia conseguir uma bolsa. Mirta temia que ele abandonasse tudo caso falhasse. O medo dela virou sobreproteção. A vontade dele virou rebeldia. A última discussão aconteceu numa noite de chuva torrencial. Ícaro, encharcado, gritou que não queria viver uma vida de limitações. Mirta, exausta e ferida, gritou de volta que ele não sabia nada sobre sacrifícios. Palavras duras foram trocadas. Palavras que ambos se arrependeriam por anos. No dia seguinte, Ícaro desapareceu. Ele deixou uma carta curta dizendo que precisava construir o próprio caminho. Depois disso, silêncio absoluto. Anos sem notícias. Décadas sem resposta. E então a vida cobrou seu preço. Mirta perdeu o emprego quando o restaurante onde trabalhava faliu. Depois perdeu a casa ao não conseguir pagar o aluguel. Depois perdeu pouco a pouco sua saúde, sua energia, sua confiança, até que a rua se tornou sua única morada. Mas o cheiro daquela cozinha luxuosa, aquele cheiro específico, era o mesmo molho que apenas Ícaro sabia preparar. A receita era dele, criada quando tinha 15 anos. E era por isso que Mirta estava ali, mesmo sem convite, mesmo com olhares de espanto, mesmo com o perigo real de ser expulsa. Ela acreditava que o filho estava ali dentro.
Assim que a viram entrar, os clientes ficaram em silêncio. Alguns recuaram as cadeiras, outros sussurraram. Havia preconceito no ar, mas também curiosidade. O maître, Rodolfo Marchesi, um homem impecável, de postura rígida e educação calculada, aproximou-se com cuidado. Senhora, posso ajudá-la? A voz dele era suave, mas carregava aquela forma rígida de formalidade que separa quem pertence e quem não pertence ao lugar. Mirta ergueu o olhar. Seus olhos eram profundos, marcados por rugas de desespero, mas também por uma centelha de determinação que não se via todo dia. Eu preciso falar com o chefe, disse ela, com a voz arranhada. Rodolfo franziu a testa. Lamento, mas isso não é possível. Mirta respirou fundo e... É que ele faz um molho que mais ninguém faz. Eu preciso falar com ele. O maître tentou conduzi-la para fora, educadamente, mas firmemente. Alguns clientes pediam que ela fosse retirada. Outros filmavam em busca de entretenimento fácil. Mas no fundo do salão, uma pessoa observava tudo em silêncio com expressão pensativa. Era Aurora Santoro, uma empresária famosa, dona de uma rede de alimentação saudável, mas naquele momento apenas uma cliente como qualquer outra. Aos 53 anos, Aurora tinha um olhar apurado para pessoas. E algo na postura de Mirta dizia que aquela mulher não era uma intrusa comum. Quando os seguranças começaram a caminhar até Mirta, Aurora se levantou. Esperem, disse ela, erguendo a mão. Quero ouvir o que ela tem a dizer. Rodolfo hesitou. Senhora Aurora, não acho apropriado. Eu pago a conta de qualquer incômodo, disse ela. Era o tipo de frase que mudava decisões rapidamente naquele ambiente. Rodolfo recuou. Os seguranças pararam. E Mirta, com um misto de medo e esperança, foi convidada a seguir Aurora para uma mesa próxima. Os clientes observaram com atenção, como se estivessem assistindo a um drama exclusivo. Aurora sorriu gentilmente. Sente-se, vamos conversar. Qual é o seu nome? Mirta hesitou por alguns segundos. Não estava acostumada a tanta gentileza. Mirta Rosales. E por que você quer ver o chefe? Mirta fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, lágrimas discretas brilhavam. Porque eu acho que ele é meu filho. Aurora ficou em silêncio por alguns segundos. Ela estudou o rosto de Mirta. Não parecia mentira. Parecia dor crua, real, acumulada por décadas. E qual é o nome do seu filho? Perguntou. Ícaro Rosales. Aurora recuou sutilmente surpresa. O chefe se chama Ícaro também. Ícaro Navarro. Mas muita gente troca o sobrenome ao crescer. Ele não fala da família. Nunca. Mirta sentiu o coração acelerar. Ele... está aqui? Sim, ele cozinha hoje, mas é extremamente reservado e muito rígido. Mirta sorriu amargamente. Isso ele herdou de mim. Aurora pediu ao maître que chamasse o chefe, mas Rodolfo negou de imediato. Ele não gosta de interrupções. Diga que é urgente, ordenou Aurora. Mas Ícaro não veio. Mandou uma mensagem curta. Só me chamem se houver risco de vida. Mirta ouviu isso e sussurrou. Então diga a ele que é isso mesmo. O que quer dizer? Perguntou Aurora. Mirta respirou fundo, com dificuldade. Eu não sei quanto tempo mais tenho. Ando sentindo dores estranhas, cansaço. Já desmaiei algumas vezes. Eu só queria ver meu filho antes de partir. Aurora sentiu um aperto no peito. Ela própria tinha perdido um irmão anos antes e sabia como era viver com arrependimentos. Vou levá-la até a cozinha, pessoalmente. Rodolfo tentou impedir. Senhora Aurora, isso é proibido. Então proíba, mas não vai me impedir. E assim, Aurora segurou o braço frágil de Mirta e caminhou com ela até o corredor restrito que levava à cozinha do restaurante. A cozinha era um espetáculo. Aço brilhante, panelas tilintando, chama alta, movimento hipnótico. No centro de tudo estava ele, Ícaro,
Agora um homem de 38 anos, expressão intensa, concentrado em finalizar pratos. Seus cabelos eram escuros, levemente ondulados, com algumas mechas brancas prematuras nas têmporas. Tinha um ar de autoridade natural. Quando percebeu a entrada de Aurora, largou a panela com irritação. "Aurora, eu já disse que não posso ser interrompido." Ele parou quando viu Mirta atrás dela. Uma corrente elétrica atravessou o ar. Ícaro empalideceu, mas seu rosto não expressava nada além de surpresa fria. "Quem é essa?" perguntou. Mirta deu um passo à frente. "Ícaro, sou eu." Ele franziu a testa. "Não pode ser." "Eu sei que mudei", disse ela, "mas minha mãe morreu", interrompeu ele, "há muitos anos." Mirta pareceu cambalear com aquelas palavras. Aurora segurou seu braço. "Eu não morri, meu filho", sussurrou ela, com a voz desmoronando. "Só me perdi." Ícaro respirou fundo, o rosto tenso, o olhar endurecido por memórias que nem ele sabia como organizar. "Você me abandonou", disse ele. "Sumiu. Nunca procurou saber de mim." Mirta começou a chorar. "Eu te procurei, Ícaro, por todos os lugares, até que não consegui mais. A rua levou minha força." Ele desviou o olhar. "Não pode ser você. Minha mãe era diferente. Tinha coragem, tinha garra, não desistiria." Mirta caiu de joelhos. "Eu não desisti, Ícaro. Eu quebrei, como uma panela que cai no chão e estilhaça. Me perdoa." Aurora, emocionada, tentou interferir. "Ícaro, acho que você deveria ouvir o que ela tem a dizer." "Não tenho nada para ouvir", disse ele friamente, e virou-se para voltar ao trabalho. Mas naquele momento, Mirta desmaiou. O barulho do corpo caindo no chão ecoou mais alto que todas as panelas. A cozinha inteira parou. Aurora caiu de joelhos ao lado dela. "Chame uma ambulância!" gritou. Ícaro se virou, assustado, e pela primeira vez a máscara de frieza se quebrou. "O que está acontecendo?" perguntou. "Ela está muito fraca", disse Aurora. "Ela estava passando mal." Ícaro se ajoelhou ao lado da mulher e tocou seu rosto. "Mãe!" A palavra saiu involuntária, quase um sussurro. Mirta abriu os olhos, fraca. "Ícaro, não vai embora de novo?" "Não vou", respondeu ele, apavorado pela ideia de perdê-la no mesmo instante em que a reencontrava. A ambulância chegou em minutos. No hospital, Ícaro ficou sentado no corredor, as mãos esfregando o rosto como se tentasse apagar anos de dor acumulada. Aurora ficou ao lado dele, silenciosa, respeitando seu tempo. "O que eu faço agora?" perguntou Ícaro, com a voz quebrada. "Não sei lidar com isso." "Você sente raiva dela?" perguntou Aurora. "Sinto, mas ao mesmo tempo, eu esperei tanto por esse momento que dói ainda mais", disse ele. "Então, talvez você precise ouvir", disse Aurora, o que ela não teve chance de dizer. Horas depois, o médico finalmente saiu do quarto. "Ela está estável, mas precisa descansar", disse ele. "É desnutrição crônica, anemia grave e exaustão extrema. Ela precisa de cuidados." Ícaro fechou os olhos. Respirou fundo. "Posso vê-la?" O médico assentiu. Ícaro entrou no quarto. Mirta estava deitada, pálida, mas consciente. Seus olhos se iluminaram quando o viram. "Ícaro." Ele puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela. "Quero ouvir", disse ele, simplesmente. Mirta contou tudo. Cada detalhe, cada tentativa fracassada de encontrá-lo. Cada noite dormida em albergues. Cada dia em que carregou culpa e esperança mesmo quando já não tinha forças. Explicou o medo, a vergonha, a pobreza, o desespero. Explicou como tentou recomeçar várias vezes até que a rua a engoliu. Ícaro chorou. Chorou como não chorava desde os 17 anos. "Mãe, eu também errei. Eu podia ter voltado. Podia ter procurado. Eu também desisti." Mirta segurou sua mão. "Estamos aqui agora. Isso importa." Eles se abraçaram.
Pela primeira vez em décadas, os dois se reconheceram. Aurora assistiu da porta, emocionada, sabendo que presenciava algo raro. Nos dias seguintes, Ícaro fez algo que surpreendeu a cidade inteira. Fechou o restaurante temporariamente. Disse que tinha assuntos pessoais que eram mais importantes. Cuidou de Mirta, levou-a para exames, comprou roupas novas, alugou um pequeno apartamento para ela, com janelas grandes e sol da manhã, como ela sempre gostou. Mirta resistiu no início, dizendo que não queria ser peso, mas Ícaro insistiu. Você foi meu mundo quando era pequeno, agora deixa eu ser o seu apoio. Durante a recuperação, eles conversaram sobre tudo. Reconstruíram memórias, curaram feridas profundas. Ícaro contou sobre sua carreira, suas frustrações, seus êxitos, seus medos. Mirta contou sobre seus sonhos antigos e como ainda queria cozinhar de vez em quando. E então, Ícaro tomou uma decisão. Quero que você trabalhe comigo no restaurante, disse ele. Eu? Mirta riu. Ícaro, eu estou velha demais. Experiência nunca envelhece e sua comida sempre me deu força. Quero que outras pessoas sintam isso. Mirta chorou de novo. Meses depois, o restaurante reabriu com uma novidade no cardápio: molho da Mirta. Uma receita simples, mas poderosa, criada pelos dois, unindo passado e presente. Mirta voltou a sorrir. Não era mais invisível, não era mais esquecida. E Ícaro, pela primeira vez em anos, sentiu-se inteiro. A história deles se espalhou pela cidade. Muitos viram ali um milagre, outros viram uma lição profunda. Mas para Ícaro, Mirta, não era nada disso. Era apenas uma segunda chance. E a vida, às vezes, oferece exatamente isso, a possibilidade de recomeçar quando tudo parece perdido. Porque o amor, mesmo ferido, mesmo tardio, ainda é a força mais poderosa que existe.